Então, pessoal, como é que vão? Tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre os números quânticos. Os números quânticos são como se fosse um endereço de cada elétron dentro da eletrosfera, ok? Os prótons ficam dentro do núcleo, os elétrons ficam na eletrosfera. Cada elemento químico tem um número X de elétrons, ok? Então, para o seu número atômico, se ele tem o número atômico 12, ele tem 12 elétrons, se ele tem 20, é 20 elétrons, ok? E esses elétrons são distribuídos na eletrosfera, nas chamadas camadas, né? Ou níveis, ok? Então, para se achar isso, existe 4 números que vão dar as coordenadas, né? Aonde esses elétrons estão em cada átomo, em cada camada. Então, o número quântico principal trata dos níveis de energia, né? Que são 7 camadas, já tem 8 e tal prevista, mas se utiliza sempre 7. As camadas se chamam K, L, M, N, O, P e Q. Porém, nós estamos falando em números quânticos, não em letras quânticas, né? Então, para a camada K nós temos o número 1, para a camada L o 2, o M o 3, o N 4, o O 5, o P 6 e o Q 7. Ok? Cada camada dessa recebe um número máximo de elétrons. Para a camada K, o número máximo é 2, para L é 8, para M é 18, para N é 32, para O é 32, para P é 18, para Q é 2. Então, se nós pegarmos 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2, nós vamos chegar à soma de 112, que é o número de compostos que nós temos hoje estudados na tabela periódica, ok? Então, dentro dessas 7 camadas, cabem os 112 elementos conhecidos da tabela periódica. Tranquilo? Ok? Então, o número quântico principal determina em que camada o último elétron de cada átomo se encontra. Esse número quântico que vai determinar o endereço desse elétron, ok? O número quântico secundário, ele trata dos subníveis de energia. Os subníveis de energia. Então, esses subníveis são o S, o P, o D e o F. S é de Sharp, P de principal, D de difuso e F de fundamental. Então, como estamos falando de novo de número quântico, não de letra, para a letra S o número é 0. O P é 1, D é 2 e o F é 3, ok? Então, o subnível S, o número máximo dele de 2 elétrons. No subnível P é 6, o D é 10 e o F é 14. Olha só. No subnível S, cabe 2. Então, na camada K, o número máximo é 2 elétrons. Ó, o P é 6, S, 2 com 6, 8, que é o número máximo de elétrons da camada L. Na M, S, P, D, 2 com 6 com 10, 18. 2, aqui ó, S, P, D e F, 2 com 6 com 10 com 14, 32. Novamente aqui, né? 2 com 6, com 10, com 14, 32. 2 com 6, com 10, 18. E aqui novamente 2. Então, no subnível S cabe 2 elétrons, no subnível P cabe 6, no subnível D 10 e no F 14. Então, na camada 1 cabe só o subnível S. Na 2, SP. Na 3, SPD. Na 4, SPDF. Na 5, SPDF. Na 6, SPD. E na 7, S. Ok? Esse é o número quântico secundário.
representado pela letra L, né? O número quântico principal é representado pela letra N, o número quântico secundário, que trata do subnível de energia, é pela letra L, ok? O número quântico magnético. O número quântico magnético, ele é responsável pelas orbitais, certo? Pelo número de orbitais. Cada orbital cabe 2 elétrons em sentidos contrários. Então, para o subnível S, que tem o número máximo de elétrons, eu tenho uma orbital, chamada orbital 0, ok? No subnível P, eu tenho o número máximo de 6 elétrons. Então, 6 dividido por 2, eu tenho 3 orbitais, 0 no meio, positivos e negativos, direita e esquerda. No subnível D, eu tenho o número máximo de 10 elétrons, ok? Então, com 5 orbitais, 10 dividido por 2, 5 orbitais. No subnível F, eu tenho o número máximo de 14, 14 dividido por 2, 7 orbitais. 0 no meio, à esquerda os negativos, à direita o positivo. Então, para cada subnível, eu tenho um número máximo de elétrons, ok? Esse número máximo de elétrons que cabem no máximo nas orbitais. Então, o número quântico magnético trata do número de orbitais. O símbolo dele é M ou Ml. Por quê? Porque ele é derivado do número quântico secundário. Por último, nós temos o número quântico spin, representado pela letra S, ok? Ou ms. O número quântico spin determina para que lado o elétron gira em torno do seu próprio eixo, ok? Se ele trabalha no sentido horário, que ele gira no sentido do relógio, ele recebe o valor de menos meio. Se ele trabalha no sentido anti-horário, ao contrário do ponteiro do relógio, ele recebe o valor de menos meio. A posição deles na orbital é dessa forma assim. Primeiro, a gente vai colocar todos os para cima, chamada regra de Rand. Depois vamos colocar para baixo. Então nós vamos fazer um segundo vídeo sobre como é feita a utilização prática do número quântico no cálculo para onde achar o endereço de cada elétron, ok? É um conteúdo bem denso, porém nós vamos transformar ele numa fácil compreensão, ok? Valeu, gente, tudo de bom, bons estudos, beijo do gordo.